Vem comigo dar uma olhada na história desse anime aqui. Yukito cresceu em torno da deusa Mitama, em um culto liderado por seu pai. Mas após o seu ritual de passagem fracassar, ele vai de base e renasce em um mundo sem deuses ou religiões, onde o império decide quem vive e quem vai de comes e bebes. Yukito decide proteger a vila onde fez novos amigos e recebe a ajuda da deusa Mitama. Interessante, né? Mas antes de começarmos, já deixa aquele like e se inscreva aqui para dar aquela fortalecida braba, beleza? Bora pro recap. O anime começa com vários carecas bombados carregando Yukito em um tipo de barril. Ele, agora que chegou em certa idade, irá passar pelo ritual de passagem, que é simplesmente ficar submerso por 3 dias e não ir de base. Super simples, né? Yukito se desespera e implora por seu pai para não fazer isso, mas ele segue em frente dizendo que é um ritual necessário. Yukito fica sem esperanças e o ritual é iniciado. Yukito é jogado no mar e, como era de se esperar, ele vai de arrasta para cima. Mas de repente, ele acorda com uma garota esquisita tocando seu corpo, entre aspas, e aparentemente seguindo as instruções de um livro. Mas ela, ao ver que ele acordou, se assusta e segue pedindo desculpa a ele pelo resto do dia. Yukito diz que está tudo bem e pede para ela ter calma. Ela diz que, como forma de se redimir, vai atendê-lo até que ele esteja completamente curado. Ela revela que trabalha num restaurante e seu nome é Alural. E para simplificar, chamaremos ela de Alu daqui pra frente, beleza? E diz para ele que ele pode comer de graça lá sempre que quiser. Yukito observa aquele novo mundo e diz parecer já ter visto ele, e que deve ser realmente aquela moda de renascer num mundo alternativo. Yukito pergunta a ela onde fica a guilda de aventureiros e diz que quer arrumar um trabalho lá. Alu então diz ter entendido e arruma um trabalho para ele. Yukito fica bem animado, até ele descobrir que o seu primeiro trabalho é capinar um lote. Enquanto ele se lamenta, um garoto loirinho vem falar com ele e diz para Yukito não dar em cima das mulheres daquela aldeia, já que elas são todas dele. Após ele falar isso, outro cara aparece e repreende o loirinho. Ele se apresenta e diz que seu nome é Clan e o outro se chama Roy. Após isso, ele entrega uma adaga a Yukito e ele pensa que finalmente sua aventura em outro mundo começará e pergunta se começará caçando goblins. Mas a realidade para Yukito é dura e aquela adaga só será usada para colher uvas. Ele fica revoltado e começa a catar uvas igual um maluco. Ao fim do dia, eles se lamentam pelo fato de colher tanto, já que naquele mundo não há forma de conservar frutas. Yukito então tem uma ideia e faz vinho com as uvas que sobraram. Um tempo depois, nos é mostrado que todo mundo na vila está chapando o coco de vinho. Agora que Yukito mostrou que eles podem fazer bebida com as uvas. Após todo mundo ficar doidão, o dia passa e Yukito volta a trabalhar com a enxada. E se lamenta dizendo que quer fazer coisas de secais normais, como usar magia e ser um aventureiro. Mas enquanto ele trabalhava, uma besta aparece. Mas nesse momento, Roy diz que já tem um plano e pega seu livro. Começa a falar parecendo estar conjurando uma magia. Aí ele termina de falar e diz que o plano dele já foi finalizado. O plano infalível dele é correr até despistar o bicho gigante. E Yukito fica revoltado, mas sem escolha acaba seguindo esse plano maluco. Ao conseguirem fugir do bicho, Yukito fica revoltado e pergunta por que vocês ainda não deixaram like e se inscreveram no canal. Se inscreve aí, hein? Na verdade, a revolta de Yukito se deve ao fato deles não lutarem contra monstros naquele mundo. E Roy responde que é simples a resposta. Eles simplesmente não são páreos para a besta. Mais tarde, Yukito bebendo diz que ultimamente só tem trabalhado, feito vinho e bebido. Mas que apesar disso, sua vida está melhor que a sua anterior, onde ele não conseguia fazer nenhum amigo. Após isso, Yukito vai para a floresta para pensar. Após ele andar um pouco, Roy e Alu o encontram e chama Yukito para fazer algo bem arriscado e proibido naquele mundo. Yukito fica surpreso e imagina que realmente agora as coisas de Sekai começarão. Roy continua falando, aumentando a tensão, e Yukito pergunta do que se trata. Roy, de maneira macabra, fala que eles irão na cidade pegar um livro proibido. Um livro que fala sobre sexo. E nesse momento, Yukito fica decepcionado ao saber que é apenas uma revista de sapecagem. Eles vão para a capital e alertam Yukito para não falar com ninguém de lá, já que eles são mal vistos na cidade. E logo após isso, eles encontram a loja que vende o tal livro. Yukito pega em suas mãos e Roy e Alu ficam bem apreensivos.
Quando Yukito abre, os dois ficam em choque, dizendo que não acreditam que vendam algo tão pesado naquele mundo. Mas Yukito, por sua vez, diz que aquilo não tem nada de pesado. É apenas um livro e não tem nada de explícito. Ao ouvir isso, os dois ficam chocados e perguntam de qual país tão avançado ele veio. Quando terminam, eles vão saindo da loja e Yukito presencia um ritual bem macabro onde as pessoas tomam um líquido letal e vão pro beleléu. A Lu pega Yukito pelo braço e correm dali. Ela explica a ele que esse país tem um sistema de fim de vida, onde ele decide quem irá bater as botas, e a pessoa que for escolhida deve fazer isso por conta própria. Mas fala que eles que são daquela vila são diferentes, pois eles, diferente de todos os outros da cidade, temem perder suas vidas, e após isso, eles vão embora. Mais tarde, naquela noite, a Lu invade a cama de Yukito, que pergunta o que diabos ela está fazendo ali. Ela responde que vai colocar em prática tudo que aprendeu no livro, e fala que lá dizia que deixaria os homens mais animados, entre aspas. Ela ataca Yukito e o amarra, e após passar seu surto, ela recobra a sanidade e se desculpa com Yukito. E diz que aqueles livros proibidos são mesmo aterrorizantes. Yukito pergunta sobre aquela vila e por que eles são diferentes. A Lu fala que ali onde vivem é como se fosse um campo de isolamento, para onde os esquisitos são mandados. Pessoas que temem o fim da vida ou não compactuam com os costumes daquele país são mandadas para lá. Yukito diz que apesar disso tudo, está feliz em viver ali com eles e resolve presentear a Lu com um colar que seu pai te deu antes dele ir de arrasta para cima. Ela fica muito feliz e aceita, e após isso vai embora. Nos é mostrado que apesar deles não aceitarem os costumes daquele país, quando são escolhidos, eles são pegos à força e tiram suas vidas. E agora, chegou a vez de a Lu e sua irmã ir de base. Roy fica revoltado e diz que não irá deixar isso acontecer. Na manhã seguinte, Yukito acorda e acha estranho o restaurante não ter sido aberto. E ao abrir a porta, encontra Roy totalmente macetado. Yukito pergunta o que houve, e Roy fala que levaram a Lu e sua irmã. Yukito, indignado, diz que vai fazer algo a respeito disso. E nesse momento, Glenn chega com uma carroça, que vem sendo puxado por nada mais nada menos que um peruzão gigantesco. Lá eles vão para a capital e Yukito nota que já mandaram a irmã de Lu de base, e em seguida seria ela. Yukito chega como um herói e maceta os guardas. Mas de repente, quem aparenta ser o líder daquilo tudo aparece e pergunta quem ele é. Yukito responde que é amigo dos divergentes que ele tanto detesta. E após ele falar isso, o cara sem pensar muito já chega chuchando a espada no bucho de Yukito e desce a peixeira em Lu também. Nesse momento, Yukito fica chocado em ver que sua amiga irá perder a vida por causa de um sistema injusto que criaram naquele país. Ele fica indignado e em seus últimos momentos pega o amuleto do colar que seu pai lhe deu e reza para a deusa que seu pai tanto venerava. Inesperadamente, a deusa realmente existe, e ao Yukito rezar por ela, ela é invocada e vem falar com Yukito, mas percebe que ele já se foi. E ao ver que macetaram Yukito, ela fica bem pistola e desce o cacete em geral. E por fim, revive todos que perderam a vida. Após ela voltar, Mitama começa a brincar com Yukito. E a Lu, ao ver isso, fica bem pistola e com ciúmes. Yukito pergunta quem ela é. E ela fala que é Mitama, a sua deusa. Yukito a observa e diz que ela realmente deve ser uma deusa, já que trouxe todo mundo de volta. E o pessoal da cidade, que assistia tudo, simplesmente vai embora como se nada tivesse acontecido. Em seguida, eles voltam para a vila e comemoram. Mas Yukito fica bem preocupado, já que agora eles serão inimigos número 1 do governo. E nesse momento, a deusa Mitama vem brincar em cima de Yukito e Roy a observa fixamente e diz que ela é muito linda. Ele rapidamente se aproxima dela e pede ela em casamento, mas ela diz que ele é repugnante e deve se afastar dela. Roy, ao ser rejeitado, começa a ficar maluco e todos o acham repugnante. Após isso, Yukito pergunta a Mitama o que ela é capaz de fazer. Ela diz que é capaz de tudo e diz que vai fazer uma demonstração fazendo um mini dilúvio. Porém, ao tentar fazer isso, ela só consegue mover um pouco da bebida e descobre que isso se deve ao fato dela não ter nenhum fiel naquele mundo, e isso deixa ela bem fraca. Mais tarde, Mitama invade o banho de Yukito e ele fica pensativo, já que com o poder atual dela, ela não poderá fazer nada quando eles forem atacados pela capital.
Yukito pergunta a ela se ela conseguir fiéis, terá seus poderes de volta. E ela confirma. Yukito então decide agora virar um testemunha de Jeová e vai espalhar a palavra da deusa Mitama para todos. Primeiro, ele fala com Roy, e ele facilmente aceita se tornar fiel dela. Porém, só com ele seus poderes não cresceram muita coisa. Eles tentam fazer uma pregação para todos, mas a deusa Mitama não leva nenhum jeito para isso, e acabam não conseguindo nada com isso. Yukito decide tomar a frente e começar a falar sobre ela para todos, mas também não dá muito certo, e eles não conseguem nenhum fiel com isso. Um tempo depois, a Lu chega com seu bichinho de estimação bem doente, e não tem a quem pedir ajuda, já que naquele mundo a medicina é bem precária. Yukito, ao ver isso, sai para procurar algumas ervas e faz um remédio para o bichinho. Ele dá para ela tomar e quando parece que iria dar certo, ela vomita e acaba perdendo a vida. A Lu fica bem triste e começa a chorar. Nesse momento, a deusa Mitama usa seus poderes e traz ela de volta e saudável. Mitama, ao fazer isso, fica completamente envelhecida, já que ela usou suas últimas forças e não tinha nenhum fiel para lhe dar poder. Ela invoca seu contador de fiéis e nota que agora tem 3, e ao saber disso, se recupera totalmente e comenta que sente que pode usar bastante de seus poderes agora. Yukito pergunta o porquê de apenas 2 novos fiéis dá tanto poder assim para ela. Ele começa a desconfiar que se a forma como as pessoas viraram fiéis importa, já que o primeiro era apenas um garoto pervertido, e as outras 2 realmente viram um milagre e ficaram emocionadas ao ter seu bicho de volta à vida. E por isso, elas se tornaram verdadeiras fiéis, dando muito poder para a deusa. Mitama dá uma risada maligna e começa a falar que agora ela é novamente uma deusa poderosa, e que todos os tolos que não mostraram reverência a ela irão pagar por isso. Ela diz que vai mostrar do que seus poderes são capazes. E nesse momento, a Lu fala que se é assim, ela tem um pedido a fazer. O pedido dela é que traga de volta todos os guardas que ela macetou para salvar Yukito. E assim ela faz. E lembram daquele líder que macetou a Lu e Yukito? Pois é. Ele acabou voltando como uma loirinha bem apetitosa. E assim se encerra o vídeo de hoje. E aí, gostaram? Já comentem aqui embaixo o que acharam desse início de anime. Já aproveita também para deixar aquele like maroto e se inscrever no canal para dar aquela fortalecida braba que só vocês conseguem dar. E por fim, deixei aqui no final um vídeo incrível para vocês, onde um garoto vai de base ao tentar salvar 2 garotas e renasce em um mundo de fantasia com poderes fantásticos. Ele decide viver sua nova vida ao máximo e tem várias aventuras. Está muito bom, vale a pena assistirem lá. Cliquem aí na tela e vão lá, beleza? Fui!